posso, não tenho condições, não sei preencher os corações. Só a tua palavra pode fazer isso. Fala abertamente a essas pessoas, alcança a vida delas, transforma e restaura. Confiado em Cristo eu te clamo, amém. Hoje é um dia especial, por isso nosso horário está um pouquinho diferente, mas quero agradecer também a presença de alguns colegas pastores, o pastor Pareja, que abandonou a gente, foi para o Rio de Janeiro, está sendo ministerial lá no Rio de Janeiro agora, está com a esposa. O sogro está ali, que está agora descansando, como jubilado também. Tem o pastor Alan, que está aqui, e tem um monte de outros colegas que eu não pude falar aí, que estão por aí. Obrigado pela presença de todos, é uma honra receber a todos vocês. Se Deus continuar sendo bondoso, como tem feito, muito breve nós estaremos no nosso lugar novo e todos que estão em pé poderão estar assentados, os que estão lá em cima poderão estar juntos, e Deus tem aberto portas a cada dia. Tenho alguns amigos também que vieram lá do outro lado de São Paulo, o Getúlio e a Lu e a esposa, a filha que está aqui também, o Tiaguinho, tenho Laerte com a esposa que está aqui, tem um monte de gente lá do outro lado de São Paulo. Dizem que quem mora na Zona Leste não conhece a Zona Sul, e quem mora na Zona Sul não conhece a Zona Leste. E isso porque a gente mora na mesma cidade, né? Mas é um prazer receber a todos. Me perdoem a falta de conforto e espaço. Hoje ainda não estamos com a Igreja Kids, só a partir do dia 31, por isso a criançada está toda por aqui. Se você quiser acompanhar comigo e quiser manusear sua Bíblia, pode começar em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Ronaldo, bom ver você. Que Deus conforte seu coração, da sua família. Deus sabe o que faz. Diz assim a minha Bíblia: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor, e deu uma mente sã. Outro versículo, Salmo 56, 11. Em Deus ponho a minha confiança, e não terei medo. Outro versículo, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. Pode parecer estranho a pergunta que eu vou fazer para você agora, mas tem fundamento. O que mais você tem ativado na sua vida? O que mais você tem movimentado na sua vida? Você tem ativado mais fé na sua vida ou mais medo na sua vida? Para uma resposta rápida, você vai dizer assim: lógico, pastor, que eu tenho ativado a fé na minha vida. Será mesmo? Todos os dias da nossa vida nós temos uma grande oportunidade. A oportunidade muito simples de desenvolvermos a fé ou desenvolvermos o medo. Todos os dias Deus nos dá chance para eu desenvolver fé ao lado dele, ou medo ao contrário dele. Pode parecer estranho que todos nós que professamos uma fé, não importa qual seja a sua religião, não importa qual seja a sua denominação, e você está aqui hoje, está nos assistindo pela internet, mas parece estranho, mas não é. Muitas pessoas estão ativando mais o medo do que a fé, e elas nem percebem que elas estão ativando mais o medo que a fé. Quando nós vimos a igreja no sábado de manhã, quando nós vimos a igreja num programa, quando nós assistimos alguém cantando, quando nós ouvimos alguém cantando, quando nós vemos algum programa religioso, nós achamos que estamos ativando a nossa fé. E quando nós saímos desses momentos, nós começamos sem perceber
a nos enredar, a nos envolver com pessoas e com ideologias que ativam o medo na nossa vida e nos afastam de Deus. E muitas vezes a gente não percebe. Infelizmente, nós somos mais tendenciosos a pensar no medo do que na fé. Nós somos mais tendenciosos a pensar em coisas ruins do que pensar em coisas boas. Eu só fui entender isso depois que eu virei pai. Aí eu fui entender isso. Quando eu era filho, eu não entendia isso. Minha filha estava aqui. Estou vendo minha mulher. Minha filha está aí? Ainda está aí? Não. Ainda bem que ela está aí? Você está aí, filha? Não. Então tá. Eu não enxergo muito bem de longe, então não dá para identificar muito bem. Mas a gente só aprende isso quando a gente é pai ou mãe. Você já parou para pensar que pai e mãe só pensa no medo? Filho não chegou até às 10, está onde? Foi sequestrado, chama a polícia, teve um acidente, morreu, tomou uma bala perdida, aconteceu alguma coisa, estupraram, mataram, esquartejaram. Não, mãe, estou aqui na casa do meu amigo, esqueci de falar para a senhora. Ah, é? A gente só aprende isso quando a gente passa para o lado de cá. E depois a gente começa a perceber que o ser humano tem o dom de ativar o medo na sua vida mais do que a fé. Porque tem o dom de ativar o medo, porque tem a tendência de só colocar coisas ruins na vida, em vez de colocar as coisas boas da fé. Nós ativamos o medo em vez de ativarmos a fé. Porque a gente não pode dobrar os nossos joelhos e dizer assim: ei Deus, meu filho não chegou em casa até agora, eu não consigo falar com ele pelo celular, eu não tenho contato, mas como eu sei que o Senhor é o Deus protetor, o Deus que guarda, o Deus que livra, Ele está nas suas mãos. Nós não fazemos isso. E assim com o filho Getúlio, nós fazemos em tudo na vida. Nós projetamos mais medo do que fé em todas as coisas da nossa vida. Nós dizemos assim, e um bom número de pessoas diz assim. Eu não estou dizendo que todas as pessoas dizem isso, mas a maioria das pessoas diz isso. Diz geralmente assim: eu estou passando um problema muito sério no meu casamento. E as coisas estão muito difíceis, muito ruins no meu casamento. Eu não estou vendo saída, eu não estou vendo solução, eu não estou vendo como solucionar os problemas do meu casamento. Eu acho que não vai ter jeito. Eu vou ter que me separar porque eu não vejo solução. Ou então as pessoas dizem assim: o mundo está em crise, o país está em crise. Muitas pessoas estão sendo mandadas embora. Eu acho que eu sou o próximo. A minha empresa mandou fulano de tal embora, do setor tal, do outro setor. Eu acho que eu sou o próximo. Olha, nessa noite eu tive uma dor. Eu preciso ir ao médico. Eu vou ao médico. Chego no médico. O médico diz: eu não sei o que é a sua dor, não consigo descobrir. E aí ele começa a dizer: eu tenho câncer. É fase terminal, é metástase. Eu tenho certeza disso. Mas o que o médico disse? Ele não sabe, mas eu sei. Eu estou sentindo. Eu vou me despedir da minha família, vou dividir meus bens, eu vou para casa, vou esperar a morte lá em casa. Nós ativamos o medo na nossa vida. Parece que nós gostamos de ativar mais medo do que qualquer outra coisa na vida. Nós esquecemos de ativar a fé. O medo diz o seguinte: os teus negócios estão indo mal. Você não encontra pessoas que podem solucionar o seu problema. Você não arranja investidores. Você não tem saída. Você vai quebrar. Mas a fé diz: Deus vai suprir todas as suas necessidades. Seja fiel a Ele. Nunca vi um justo mendigar o pão. Por que a gente não pensa assim? O medo diz: sua vida está sem controle. Você não consegue tomar decisões. Você não consegue arrazoar. Suas decisões são erradas. Tudo na sua vida está dando errado. Você está com medo, você não sabe para onde ir.
Você não sabe o que fazer da sua vida. Você está angustiado. Isso é que o medo diz. Mas a fé diz: os melhores dias ainda virão. Porque eu estou na palma da mão de Deus e Ele sabe o que fazer comigo. Por que eu não posso pensar assim? Quando nós temos essa dor, por qualquer motivo, a gente já diz logo que é o pior. O medo pensa e diz para você, e faz você pensar que todas as coisas que estão acontecendo vão levar você a óbito. Mas a fé diz para você o seguinte: a dor que você está sentindo é temporária, e Deus quer te ensinar alguma coisa através da dor. Isso se chama fé, desenvolver a fé, pensar nas coisas que são da fé. E nós pensamos nas coisas que são do medo. Na vida tudo depende de como nós estamos pensando nas coisas que estão acontecendo. Se você está pensando em desenvolver a sua fé vai aumentar, colocando você cada dia mais próximo de Deus. Se você cada dia está pensando só no medo, cada dia você se afasta mais de Deus. E sabe o que é pior? Cada dia, quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu tomo a minha vida nas minhas mãos, para eu solucionar os meus problemas. E todas as vezes que eu tomo a decisão de pegar as rédeas da minha vida na minha mão, eu tenho falência múltipla de órgãos. Quem contempla Deus cada dia e depende de Deus para viver a cada dia, desenvolve sua fé e aprende a viver totalmente de Deus. O mais importante é que o medo e a fé têm algo em comum, e nós não percebemos. O medo e a fé têm algo em comum, e sabe o que é? Os dois nos levam a pensar em coisas que nós não sabemos. Ou eu escolho o medo, ou eu escolho a fé. Você pode escolher o medo, ou pode escolher a fé, porque as duas coisas você não sabe o que vai acontecer. Eu ouvi a história de um pastor certa vez, que falou sobre um homem chamado Nick. Ele era um preocupado contumaz. Sabe aquela pessoa preocupada, que sempre está preocupada, tudo ele está preocupado. Você já fez isso, já fez aquilo, isso não vai dar certo, olha isso aqui, olha isso acolá. Ele era funcionário de uma empresa, um ótimo funcionário, um homem alto, forte, muito forte, um funcionário antigo, muito inteligente, muito capaz. Mas era um preocupado contumaz. Tudo ele ficava preocupado, tudo ele achava que não ia dar certo, ele tinha medo de fazer as coisas. E eles estavam trabalhando nessa empresa que cuidava de vagões de frigorífico. E naquele dia, a empresa liberou os funcionários 1 hora mais cedo, para poder irem a um programa especial da empresa. Só que ele, preocupado, decidiu trabalhar 1 hora a mais, para depois ir ao encontro dos seus amigos. E ele estava num caminhão, num baú frigorífico. Ele foi trabalhar nesse baú frigorífico. E quando ele entrou no baú frigorífico para trabalhar, ele começou a trabalhar e se esqueceu um pouco da porta, e a porta foi se fechando lentamente até que fechou. Ele então ficou desesperado, tentou abrir a porta, não conseguiu, se lembrou que ele estava dentro de um baú frigorífico. O que vai acontecer? Vou morrer congelado. Então ele começou a esmurrar a porta, esmurrar a porta, esmurrar a porta, e gritar até que seus punhos, seus pulsos se machucaram, sua mão começou a sangrar, a sua voz acabou, e ele começou a tremer, tremer e tremer por causa do frio. Ele então, com as suas últimas forças, escreveu um bilhete dizendo o seguinte: frio congelante, corpo paralisando. Essas são as minhas últimas palavras. No outro dia, os amigos e funcionários chegaram e foram até o vagão frigorífico onde Nick estava trabalhando. Abriram a porta, entraram no vagão e encontraram o corpo do Nick, todo encolhido no canto do vagão. E encontraram ao lado o bilhete que dizia o que eu acabei de dizer. Nick morreu congelado, porém com um detalhe: a temperatura que estava dentro do vagão era de apenas 18 graus. Nick morreu de si próprio, congelou a si próprio, porque colocou na sua cabeça que o vagão onde ele estava tinha temperaturas abaixo de 0 e que ele iria morrer congelado.
A autópsia mostrou que ele morreu congelado, porque ele colocou na sua mente que o vagão estava com temperaturas abaixo de zero. O medo fez com que ele morresse. Quando vivo do medo, eu morro. Quando vivo do medo, eu deixo de existir. Quando eu vivo do medo, eu deixo de acreditar. Nós podemos, com uma escolha simples, decidir se nós vamos ativar o medo ou ativar a fé em nossa vida. Deus nos dá a chance de ativarmos a fé e nós gostamos de ativar o medo. Parece que nós temos prazer em ir na direção errada. É interessante que, se nós temos algum sintoma... Vocês já, acho que quase todo mundo, poucas exceções, já pegaram gripe? Você já pegou gripe? É legal pegar gripe, né? Não é? Mas você já percebeu uma coisa interessante? Quando você está na igreja, ou você está no trabalho, ou você está em algum lugar, que você vai toda semana, lá no trabalho, Vera, com seus amigos lá, e um começa a espirrar, e o outro começa a espirrar, e o outro começa a espirrar, e o outro começa a passar o lenço no nariz, e o outro começa a falar, estou gripado, o outro começa a ficar com os olhos vermelhos. Aí você vai para casa, aí você sente uma dorzinha assim no corpo, você diz, estou gripado. Por que eu estou gripado? É só um sintoma da gripe. Não são todos os sintomas. Eu estou gripado. Todo mundo está gripado. No meu trabalho, todo mundo está gripado. Eu também estou gripado. No outro dia, você chega caminhando devagar e com um pacote de lenços na mão. E você senta e você olha no espelho e seus olhos já estão vermelhos. Você não espirra nenhuma vez, nada. Sua garganta não está doendo, mas você vê todo mundo assim. Você diz, eu também estou gripado. E você diz, chefe, preciso ir embora, eu estou gripado. Mas você só tem um sintoma da gripe. Realmente a sua fé está fazendo certo. A sua fé está levando você ao erro. Você está certo do que está fazendo. Essa é a fé no lugar errado. Por que você não pode dizer, ei Deus, todo mundo no meu setor está com gripe, minha empresa está com gripe, São Paulo está com gripe, o mundo está com gripe, mas eu não posso gripar, porque se eu gripar eu não trabalho, eu não posso parar de trabalhar, eu tenho muita coisa que fazer. Ei Deus, eu confio na tua promessa que o Senhor vai me livrar, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer para não ficar gripado, eu confio no Senhor, o Senhor vai me ajudar, e você vai para frente. Por que eu não posso ter pensamentos de fé? Porque eu tenho que ter pensamentos de medo. A única coisa que o inimigo quer é tomar a sua mente. Se ele tomar a sua mente com o medo, ele toma a sua vida. E parece que nós gostamos de deixar a nossa mente ser dominada pelo medo. Eu estava na portaria do prédio ontem, esperando o pastor Andrei para nós fazermos uma visita para a Dona Lourdes. Dona Lourdes está aí hoje? Eu não estou vendo? Ainda não. E aí eu estava esperando o pastor Andrei na portaria e o porteiro, Rodrigo, estava vendo aquele programa que sai sangue direto, como é... Cidade Alerta, tem um outro, Tudo que Alerta, aí sei lá o nome desse programa. E eu estava ali parado esperando o pastor Andrei e o porteiro falou assim, eu não aguento mais ver isso, é só morte, sangue, desgraça, morte, sangue. Eu falei, seu Francisco, desliga essa desgraça, rapaz. Pensa em Deus, fala com Deus. Ele falou, é isso mesmo, pastor, e pimba, desligou o negócio. A gente tem dom para atrair o medo para a nossa cabeça. Eu sou um solteirão quanto mais. E eu me olho no espelho e vejo, eu estou ficando mais feio. Senhor, eu acho que eu fui fadado para viver como Paulo, até o fim da minha vida. Senhor, eu nunca vou arranjar uma mulher. O que tem em mim é cheiro mal. O que está acontecendo, Deus? Deus, porque eu não consigo mesmo. Você vai viver assim até morrer. Vai chegar no céu e falar, Senhor, e agora? Agora fica assim, filho, não tem mais jeito. Parece que nós a cada dia, em vez de ativarmos a fé, nós ativamos o medo. Em vez de falarmos, ei Deus, estou solteirão, desesperado, faz alguma coisa. Eu confio no Senhor, a sua promessa é, nunca vi um justo mendigar o pão, eu estou morrendo à míngua, Senhor. Nós gostamos de pensar no medo, nós gostamos, minha empresa está indo mal, ela vai falir, eu não vou abrir um novo negócio, porque o mundo está em crise. Por que você não pensa que o Senhor está aqui para multiplicar as coisas na sua vida, se você for fiel e justo?
Por que nós precisamos pensar só no medo, Sancler? Por que nós precisamos pensar só na desgraça? Por que nós precisamos atrair só decepções? Por que nós precisamos atrair só tristezas para a nossa mente? Deus me dá 2 chances para eu ativar o medo ou ativar a fé. Por que eu não ativo a fé, Raul? Por que eu não desenvolvo minha fé? Por que eu não acredito na fé? Por que eu não olho para cima em vez de olhar para os lados e olhar para as pessoas? A Bíblia me diz, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, o que eu vou temer? Eu não preciso ter medo de nada, porque se Ele está comigo, eu sei que Ele está coordenando a minha vida, eu sei o que Ele está fazendo da minha vida, eu sei que Ele está cuidando da minha vida. Só esse celular, viu? Vou botar uma placa lá fora. Proibido o celular funcionando na minha igreja. Desliga o meu aí, por favor. É por isso que o meu fica com a Andréia e ela cuida pra mim. Não foi o do meu que deu a interferência, foi o de vocês. Eu gosto muito de um personagem da Bíblia. Ele teve tudo, Andrei, tudo para ele só pensar no medo. Ele teve tudo, Vivian, tudo que podia acontecer, aconteceu na vida desse personagem para só pensar no medo. Abra sua Bíblia em Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Ele tinha tudo para pensar só em desgraça. Não, agora a minha vida vai ser uma desgraça. Essa prisão que eu estou é a pior de todas. É um buraco, é jogado lá no fundo. É tudo ruim. Então tinha comida boa lá, dona Ellen? Não, a comida era péssima. Era uma ração das rações, era lavagem. Ele dormia num espaço de 1,5 metro quadrado. Era um negócio esquisito. Era pedra, era tudo de ruim. Não tinha esperança, tinha lama. Ele apanhava, Laerte, ele sofria. Tudo que era de ruim. E ele era um filho de Deus. O que você acha que você escreveria se estivesse na situação dele? O que você escreveria para os seus familiares? Olha, isso aqui é uma desgraça, que mundo cruel, por que Deus me abandonou? Eu vou morrer à míngua de fome, de frio, de seca, eu vou morrer. Não é isso, pastor, que a gente tem que escrever quando a gente está num lugar desse? Mas o que ele escreveu? Está escrito aí, ele podia falar do medo, mas ele falou da fé. O que ele escreveu aí? Fala aí, pastor, você não sabe de qual? Então volta para o teológico. O que ele disse aí? O que está escrito aí? Ele vai te dar uma cola. Fala aí o que ele disse. O que ele disse? Aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei estar abatido e sei estar em abundância. Em qualquer situação, eu estou com o Senhor. Ele podia fazer coisas ruins, pensar coisas ruins, atrair coisas ruins, mas ele decidiu desenvolver a fé. Ele acreditava que Deus ia fazer coisas espetaculares, iria tirá-lo daquele lugar. E Deus fez isso. E o lugar dele está reservado, está seguro, porque ele desenvolveu a fé. Nós precisamos criar o hábito de ir na direção certa da fé. Nós precisamos criar o hábito de acreditar mais em Deus. Nós precisamos criar o hábito de confiar mais em Deus. Nós precisamos criar o hábito de nos entregar mais para Deus. Nós precisamos criar o hábito de deixar Deus dirigir a nossa vida. Nós precisamos criar o hábito de não concordar com o medo. Quando eu concordo com o medo, eu discordo de Deus. Quando o medo bate a sua porta, quando o medo bate a sua mente, manda a sua fé abrir a porta para o medo. As pessoas estão vivendo de medo. Quantas coisas espetaculares Deus tem para você. Quantas coisas espetaculares Deus tem para você aqui. Podemos dizer algumas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é comigo, a quem temerei. Nunca vi um justo mendigar o pão. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quantas coisas mais lindas nós temos, espetaculares, que Deus nos dá a cada dia para aumentarmos a nossa fé. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, eu estou contigo. Deus é meu refúgio e minha fortaleza, quem será contra mim?
O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Por que não podemos pensar todos os dias nisso? Por que não podemos, Adriana, a cada manhã, quando nos levantarmos, pensarmos todo o tempo nessas coisas? Saímos de casa falando nessas coisas lindas. Por que não podemos caminhar, dirigir o nosso carro, falando dessas coisas espetaculares? Por que precisamos nutrir o medo em nossa alma? Por que precisamos ficar com medo todos os dias, alimentar o medo? A sua mente é o alvo do inimigo. Mas Deus quer que você tenha a fé na sua mente. Você tem uma escolha. Você tem uma escolha nessa manhã em acreditar e desenvolver a sua fé em Jesus Cristo. O que está passando na sua vida? Talvez você seja uma pessoa que está cheia de conflitos na sua mente nessa manhã. Não sabe o que fazer. Não sabe como decidir. Talvez você esteja com medo de não conseguir resolver os seus problemas a partir de amanhã. Talvez seu casamento esteja por um triz. Quem sabe você está com medo porque perdeu tudo que tinha, o seu emprego, os seus bens. Deus está convidando a você nessa manhã, a cada momento da sua vida, abrir a sua Bíblia e ler pensamentos poderosos que vão levar você para cima. Para motivar a sua fé, para desenvolver a sua fé, para aumentar a sua fé em Cristo Jesus. Para você viver da fé a cada dia. Quando todos estão aos prantos, você tem um sorriso para dar alento aos que estão chorando, porque você acredita, você tem força na fé. Por que pensar no medo? Por que ter medo? É o meu Deus. É o meu Deus que me guia, que me protege. É o Deus que quer restaurar a minha vida. Talvez sua vida hoje esteja como a de Nick dentro de um vagão, em que você está morrendo de frio, do frio psicológico da sua vida, de problemas que você não consegue resolver. Mas dentro desse vagão não está congelando, porque quando se está com Deus, o coração está aquecido. Nada pode congelar a sua vida, porque Deus está com você. Na situação mais adversa de todas, Deus está contigo. Você só precisa acreditar. Eu gostaria que você saísse nessa manhã aqui sem nenhum medo, que você erguesse a sua cabeça e olhasse para o Cristo que te apoia, que te ajuda, que te restaura. É o que quer te restaurar. Não importa se você está sofrendo por uma doença atroz, não importa se você está passando o pior momento da sua vida, o Senhor Deus é maior do que qualquer tipo de doença dessa terra, e Ele pode restaurar você se Ele quiser. Eu conheci uma moça num dos piores momentos da vida de um ser humano. Eu estava em casa e o meu interfone tocou. Eu atendi e a mulher no interfone gritava desesperadamente, dizendo: pastor, me ajuda, sobe aqui, me ajuda, sobe aqui, me ajuda. Subi mais 3 andares. Fui até ao 8º andar. Quando cheguei no corredor, a porta estava aberta e a mulher estava gritando: me ajuda, pastor, me ajuda. Entrei na casa dela e na sala tinha um bebê dentro de um cesto, colocado perto da janela. E na janela, uma moça, loira, olhos azuis, bonita, sentada com metade do corpo para fora da janela e a outra metade para dentro do apartamento. Então, sem saber muito o que fazer, a mãe disse: ela vai se jogar, pastor, por favor, me ajuda, ela vai se jogar. Então dei alguns passos para o meio da sala e ela disse da janela: se você der mais um passo, eu me atiro e a culpa vai ser sua. Fiquei estático, sem saber o que fazer. E comecei a falar com Deus: Deus, eu não sei o que falar para essa mulher. Eu não sei o que falar para ela descer.
Eu não sei o que fazer, faz alguma coisa, Deus. Então a mulher, a mãe, foi até a frente e disse: filha, não faça isso, eu amo você. Então a moça disse: ama? Você me ama? Você vem falar de amor agora? Só porque eu quero me matar, você vem falar de amor? Você realmente me ama? Está na frente do pastor e você quer dizer que me ama? É mesmo? Quem foi que não deixou eu entrar em casa quando eu cheguei bêbada e drogada? Quem foi? Quem foi que ordenou ao porteiro que eu dormisse embaixo da marquisa? Quem foi que disse que não me queria como filha porque eu sou uma prostituta? Quem foi que não queria ter como filha uma drogada e viciada? Quem foi que disse para todas as pessoas que não me aceitava mais porque eu era alcoólatra? Quem foi? E agora você vem dizer que me ama? Então disse para ela: filha, talvez sua mãe não te ame quanto você espera. Talvez as pessoas não te amem. Mas eu conheço alguém que te ama. E ela disse: quem? Ninguém me ama. O senhor sabe quem eu sou? Eu sou tudo isso que acabei de dizer. Eu uso drogas, eu sou viciado em cocaína, eu sou alcoólatra, eu sou prostituta. O senhor está vendo essa criança, essa menina que está aqui? Ela é fruto de um relacionamento de alguém que me usou, que eu não sei quem é, não sei quem é o pai. O senhor acha que eu quero viver? O senhor acha que existe amor? O senhor acha que existe chance para mim? Eu vou acabar com a minha vida exatamente agora e vocês vão ver. E quando ela começou a pender o corpo para fora da janela, então eu disse para ela: por favor, me dá 5 minutos. Eu só quero 5 minutos. Depois você pode se jogar, se matar, fazer tudo o que você quiser. Somente me dê 5 minutos. Ela disse: 5 minutos? Eu tive a minha vida inteira e você me pede 5 minutos? Eu disse: só 5 minutos. Eu só queria 5 minutos para te falar de uma pessoa que você não conhece, que te ama e que já deu a vida por você. Eu então fui até ela e estendi minha mão. Com muita dificuldade ela foi erguendo a sua mão, até que ela colocou a mão na minha mão. A mão dela estava frio, seu corpo estava frio. Ela estava congelada no vagão da morte, da tristeza. Eu então comecei a retirá-la lentamente da janela. Coloquei-a sentada no sofá e ela disse: você tem 5 minutos. Fui até o cesto, peguei aquela menininha de olhos azuis, de poucos meses de vida, coloquei no colo dela e disse: existe alguém que te ama muito mais do que a tua mãe, do que qualquer pessoa. Esse alguém se chama Jesus Cristo. Ele deu a vida para você. Ele deu a vida para você ter uma chance. Ele deu a vida para que você tivesse vida. Ele deu a vida para restaurar você. Ele aceita você do jeito que é. Ele não quer saber se você usa drogas, se você é prostituta, se você é alcoólatra. Ele te aceita do jeito que está. Você não precisa mudar de roupa, você não precisa mudar nada. Ele te aceita do jeito que você está. Se você tão somente agora disser para Ele: Senhor Jesus, restaura a minha vida, me dê uma nova chance, muda a minha vida, Ele vai te dar uma nova vida, porque Ele já morreu por você. Eu disse: está vendo essa criança? É sua filha. Ela depende de você. Ela precisa ser amamentada por você, precisa ser cuidada por você. Ela precisa ser orientada, precisa ser ajudada, amparada, cuidada de todos os aspectos. Se você acabar com a sua vida, quem vai cuidar dela? Começamos a falar. Meia hora, 40 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas. Ficamos sentados 2 horas e eu falando para ela quem era o Cristo que a amava e que queria que ela fosse salva. Ela então se levantou, eu me levantei e ela me abraçou às lágrimas e disse: se esse Cristo me ama, então eu quero ter uma nova chance. Eu saí do apartamento e fui para casa. Falei: Deus, que coisa espetacular o Senhor fez na vida de uma pessoa. Impediu que ela acabasse com a própria vida. Comecei a orar por aquela moça. No sábado, eu estava prestes a sair de casa. A campainha tocou.
Abri a porta. Era ela. Cabelos arrumados. A criança no colo. E ela disse: você vai à igreja hoje? Todos os sábados eu vejo você ir à igreja com a sua família. Você me leva à sua igreja? E eu disse: claro que levo. Claro que levo. Então eu coloquei no carro e fui para a igreja. A coloquei num banco. Pedi que pessoas a abraçassem, cuidassem dela. E depois do sermão, na hora do apelo, ela veio à frente com a criança no colo. Eu fui até ela e a abracei. Então ela disse algo que nunca mais eu esqueci na minha vida. Ela disse: se eu acreditar, esse Deus me aceita? Eu disse: sim. Você me recebe como pastor? Você recebe uma prostituta, uma alcoólatra, uma viciada? Eu disse: aceito, porque Deus vai te restaurar. A partir daquele momento, aquela moça começou a mudar a vida, porque Deus começou a restaurar a vida dela. Deus começou a modificar a vida dela. Quase 5 meses depois, ela estava dentro do tanque comigo, com a vida restaurada. Porque Deus restaura vidas daqueles que querem viver da fé, não do medo. Ela possuía medo de morrer, ela possuía assim mesmo medo de viver. Ela não tinha rumo, ela não tinha absolutamente nada, porque tudo era desgraça. Mas Deus restaurou a vida dela, porque ela colocou pensamentos da fé. O que você está pensando nessa manhã? Se você colocar pensamentos da fé, Deus vai restaurar a sua vida. Não importa quais sejam os seus problemas, não importa quais sejam as suas lutas, não importa quais sejam as rudezas da vida, os golpes que você tomou, não importa se você está num vagão na sua vida que está quase congelando, mas se você pedir e você deixar, o Senhor Jesus vai aquecer o seu coração e te dar uma nova chance de pensar da fé. Quero orar nessa manhã por alguém que está com medo. Medo por causa de um problema, medo por causa de uma dificuldade. Alguém que não sabe o que fazer da sua vida, alguém que não sabe qual decisão tomar, alguém que não sabe como resolver. Eu quero orar por você, para que você dê uma chance para Deus, para você viver da fé, porque o justo viverá pela fé. Existe alguém aqui essa manhã que gostaria de entregar os seus medos para Deus, suas angústias, suas ansiedades, seus problemas, para que Deus possa cuidar, e você poder dizer: o meu Deus cuida de mim, eu estou na palma da mão de Deus, e Ele vai me dar coisas espetaculares que eu nem pensei ainda, Ele já tem preparado para a minha vida. Há alguém aqui dentro que gostaria de entregar os seus medos para Deus, para que Deus restaure a sua vida? Eu quero orar por você. Se quiser ficar em pé, eu quero pedir que Deus restaure a sua vida, transforme a sua vida, que Ele coloque fé na sua vida, para você viver da fé, não de medos, não de incertezas, mas viver da fé. Feche os seus olhos. Ei Deus, aqui estão as pessoas que o Senhor falou nessa manhã. Algumas delas está cheia de medos, incertezas, por causa dos problemas, das lutas. Mas Deus, faça essas pessoas entenderem que vale a pena viver desenvolvendo a fé a cada dia, Senhor. Que vale a pena confiar plenamente no Senhor. Que não existe problema, por mais grave ou por tão grande, que o Senhor não possa destruir e restaurar a vida dessa pessoa. Deus, tira os medos do coração dessas pessoas que se ergueram e coloca a fé. O Senhor é o autor e consumador da fé. Por isso te peço, coloca a fé para que eles acreditem, para que eles contemplem o Senhor a cada dia, a forma como o Senhor foi no passado, como é e como será no futuro, Senhor. Restaura a vida dessas pessoas. Aquece o coração delas.
e produz fé, para que todos vivam pela fé, porque a fé lança fora o medo. É em nome de Cristo, esse autor e consumador da fé, que pedimos todos. Amém. Olha que foi na sua vida.